Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Imigrantes. Eu sou o Juliano Godoy. Hoje eu estou aqui em companhia do Carlos Vaz, que me recebeu aqui no escritório da Conte Capital. Carlos, obrigado por me receber aqui. Para quem não conhece o Carlos ainda, o Carlos é mineiro de Itajubá, tem uma história de arrepiar, é o 8º de 9 irmãos, saiu de Itajubá para os Estados Unidos em 2001, veio para cá com $300 no bolso e muitos anos depois de muito trabalho, estudo, suor, dedicação, construiu um grupo no setor imobiliário muito grande, que já tem mais de 300 funcionários, ultrapassou 1,2 bi de transações. Então, se você quer aprender um pouco dessa história e como o Carlos chegou até aqui, se liga nesse episódio com a gente. Carlos, obrigado por receber a gente aqui, tudo bem? Juliano, um prazer estar aqui com você, muito obrigado. Que é isso, cara, obrigado. Carlos, assim, algumas semanas atrás, você foi no podcast do meu amigo Rafa Gregori, e aí você contou sua história lá. Rafa, abração pra você. Cara, topa fazer um negócio um pouco diferente comigo? A gente, colocar o dedo na ferida e um pouco mais fundo? Com o maior prazer, o que você precisar. Bora lá, então. Para quem não conhece a história do Carlos, sugiro, de novo, ver também o podcast do Rafa. O Carlos tem um site, carlosvaz.com. Tem meu site também pode ir lá. Mas, cara, para quem não te conhece, talvez só dá uma 10 mil pés de altura, resuminho de quem é o Carlos. Perfeito. Primeiramente, quem que é o Carlos? Ele é o filho da Dona Neuza. Filho da Dona Neuza lá e do senhor Eurico, né? Eurico Vaz, né? Então, somos 9 em casa, sou o número 8 de 9. Nasci em Itajubá, sul de Minas. Meu pai era açougueiro, minha mãe dona de casa, sempre trabalhei com a família. Já moro aqui, são 22 anos, vou fazer quase 23 anos agora. Daqui a pouco a balança fica mais para cá do que para lá, a gente brinca, né? Então, é aquela história de imigrante, né? Eu acho que até o nome que você tem, Imigrantes, acho que é um nome bem legal até, se eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Mas é de pessoas que vieram para cá e fizeram, assim. Não que fizeram, pessoas que estão fazendo. Eu não acredito muito que você chega no sucesso. Sucesso é que você está constantemente se melhorando. E, minha jornada chega com $300 no bolso, morando em Boston, morando num sótão, trabalhando na área de construção. Aí você começa a aprender um pouco mais, onde que aquilo que eu sempre falo, filho chora, a mãe não vê, né? Todo aquele processo que você vai aprendendo. Lá em Boston, comecei a entrar na área de construção, trabalhando como assistente de carpinteiro, vai aprendendo cada vez mais. Depois você entra na área de fazer house flips. Estou fazendo essa parte house flips, é uma segunda fase da companhia. Ao ponto que depois você vindo para Dallas, entrar nessa área de prédios residenciais maiores, que nós chamamos de multifamily. Então, desde a primeira propriedade até mais ou menos hoje, já foram em mais de 12 mil apartamentos. Então, muita experiência de mercado que você vê, mas essa forma assim, de estar constantemente em busca de conhecimento, em busca de talento. Você acabou de chegar aqui no escritório, você viu como é que é, né? Um vem, o outro vem. Carlos, o que você acha? Eu viro, o que vocês acham? Eu acho essa maneira de trocar ideias e essa jornada. Então, eu acho que assim, tem muito essa jornada do imigrante chegar aqui, você não sei nada, você tem que fazer assim, sem network, sem nada, você fazendo o seu nome e você mostrar sim que o brasileiro tem essa capacidade profissional de competir com qualquer outra pessoa. Que seja competir com o americano, com o japonês, com o alemão. Só existe um problema. Você tem que querer, não é? Você tem que exigir de si mesmo. Eu acho. Por isso que eu falo, profissionalismo não tem nacionalidade. E hoje, então, teve todo esse... aquele desafio no começo de... chegou aqui sem saber o que ia fazer... E foi meio que achando as oportunidades, né? E aí, 20 anos depois, tá com a Conte. Então, conta também um pouco sobre o que é a Conte, para o pessoal entender essa evolução, né? Claro. O negócio de um cara que chegou aqui, morou num sótão, trabalhando num restaurante, com construção, flipping houses, e o que é a Conte hoje? Claro. Assim, a Conte hoje é uma empresa americana, uma empresa de imóveis nos Estados Unidos, na área que nós chamamos de imóveis comerciais. Quando eu falo comercial, assim, pelo tamanho, mas é toda na área residencial, apenas na área residencial é o que nós fazemos. Toda a parte compra de prédios residenciais, toda aquela gestão é feita por nós. Então, nós estamos envolvidos no A a Z. Então, toda a parte financeira da propriedade é feita por nós. Então, vai entre aquele prédio, vamos supor, de 200 apartamentos que estamos comprando, vai para um dos nossos fundos.
Então, assim, um fundo nosso tipicamente vai ter entre 6 a 8 propriedades, varia. Tá. Esse fundo, depois você tem toda essa performance que você tem ali do fundo, né? Então, é mais ou menos assim o que nós fazemos. Nossos fundos são todos aí auditados pela KPMG, então você tem toda uma governança grande por trás disso. Mas é basicamente imóveis residenciais que nós fazemos. Tá bom. Mas tudo de maior escala, né? Entendi. E aí, focado no Sunbelt aqui, né? Tudo nessa área do Sunbelt. Aí falando no Sunbelt, assim, às vezes para o ouvinte entender um pouco mais, isso. né? Imagina que você está olhando ali de Phoenix, está chegando até nas Carolinas do Norte. Como fosse aquele rostinho sorrindo. Você pode falar Califórnia sim, mas a gente não quer comprar na Califórnia. Califórnia é diferente, a gente não faz nada na Califórnia. Então... Bacana, Carlos. Então, acho que assim, dá para o ouvinte entender essa trajetória, né? De alguém que saiu de um lugar e depois de 20 e tantos anos conseguiu... Né? Acho que a sua história ela é o que muita gente espera do sonho americano. Né? Aí sem falar nisso aqui, né? Por exemplo, teve um ponto bom, né, Juliano? Você perguntou assim, mas como é que você chega nisso aqui? Né? Eu acho que não é... É uma coisa você ter você começar a quebrar os pontos, falar assim, isso que você chegou, mas o mais importante que como que você chegou é a maneira de você pensar. Então, esse é às vezes aqui nos Estados Unidos, tem um podcast, uma coisa ou outra, é sempre bom ouvir, eu gosto disso. Nós podemos ouvir outros podcasts de como que pessoas fizeram, por uma razão bem simples, a maneira de você pensar. Eu acho que você sempre consegue aprender com outras pessoas, olha que interessante. Olha a coisa que está acontecendo. Um exemplo simples que eu posso dar, né? Eu lembro que na época tinha a primeira versão do The Apprentice com o Donald Trump. Sim. Eu lembro que estava assistindo aquilo uma vez e eu vi lá que tinha o George Ross, que é o cara que ficava do lado do Trump, e o Trump virava pro George e disse, pô, George, o que você acha? O que você acha? Né? Eu falei, pô, esse cara é interessante, né? Aí me falou, pô, esse George Ross, o cara bem legal. Aí eu entrei, pus o nome dele na internet. Aí eu vi, pô, o cara escreveu um livro. Eu falei, pô, o cara escreveu um livro de negociações em real estate, o George Ross. Eu fui lá, comprei o livro do cara. Aí comecei a ler. Aí na última página, fala eu também ensino real estate na Universidade de Nova York. Cara, e na hora que eu entrei no site, vi onde que ele ensinava. E eu fui lá ver também. Fui lá em Nova York, peguei um ônibus, fui lá para conhecer. Então eu acredito muito assim, acho que é a maneira de você pensar. Sim. Não é o que você faz. É a maneira como você pensa. Porque eu gosto de ouvir as entrevistas, coisas e outras de outras pessoas, porque você começa a entender, começa a pegar assim, maneiras de pensar diferente. Da maneira que eu penso é o seguinte, eu não acredito que hoje nós estamos num mundo que você vai fazer um curso que você vai aprender 80% de tudo que você vai mudar a sua vida. Não. Eu acredito que nós somos uma combinação de pequenos incrementos de conhecimento. Pô, tá ouvindo um cara falar ali, pô, isso aqui é interessante. Tá vendo um curso ali, pô, isso aqui é interessante. Mas esses pequenos conhecimentos, vou falar 1%, quando você olha em 2 anos, eles têm impacto. Então, você olha nessa minha história, você fala assim, pô, o cara chegou aqui, o cara morava num sótão, trabalhava de madrugada, conhecendo caminhão, coisa e outra. Trabalhava como garçom. Como é que o cara faz uma dessa? Como é que o cara consegue sair de uma maneira de A e ir para B? A maneira de pensar. É isso aí. Eu acredito muito, tem aquele ditado, né? Me diga com quem você anda, diga com quem você é, que é completamente verdade. Mas é tão difícil, muitas vezes, você cobrar de si mesmo. Então, naquela época, assim, que começou comigo, falava assim, eu não sei onde eu vou estar amanhã, mas o que eu tenho controle hoje, eu quero aprender. Então, assim, qualquer dinheiro que eu estava fazendo naquela época, e olha, era difícil, você não fazia muito dinheiro. Trabalhava igual cachorro, mas eu não queria, eu não quero assim, ir para festa, eu não quero ir para gastar meu dinheiro. Qualquer dinheiro que eu tenho que estar fazendo, eu gostaria de fazer um curso. Então, ali já começa uma coisa. Investir no conhecimento. Conhecimento. Né? Então, já começa uma guinada diferente. E foi até estranho, porque, às vezes, naquela época, por muitos, quando eu trabalhava no restaurante, os caras terminavam o turno deles, o pessoal ia sentava no bar beber. Eu nunca sentei naquele bar para beber. Eu falava, não, eu terminei aqui, gente, obrigado, uma coisa, vou para casa. Porque eu tenho que ler uma coisa ou outra, tenho que aprender. Eu nunca reclamei de nenhum emprego que eu tive. Se você não gosta de uma situação onde você está, o que você vai fazer para mudar? Você reclamar é igual o restante do mundo. Tem até, eu acho que é o Lou Holtz, que é um técnico de futebol que tem essa expressão. Né? Se você tem um problema, 80% da população, na verdade, eles não estão nem aí que você tem um problema, e 20% está contente que você tem um problema.
Então, olha a dinâmica. Então, quando chegou naquela época, a maneira de pensar, né? Falou, qualquer dinheiro que eu vou guardar, que eu tiver, eu tenho que fazer um curso. Tá. Porque trabalhar num restaurante, cara, qualquer um vira garçom. É isso aí. Entendeu? Trabalhar, assim, literalmente, você acordar de madrugada para pegar peso de jornal, tirar de um caminhão para outro, cara, qualquer um faz isso aí. É. Eu falo, eu tenho que fazer uma coisa e outra, como que eu posso pôr coisa aqui que ninguém me tira? Isso para mim é se qualquer dinheiro. Eu tenho que fazer curso, Eu não sei como é que vai estar amanhã, mas vou aprender um pouco mais. Então, isso foi um diferencial. Aí você vai fazer um curso, as pessoas da sua sala são diferentes. São pessoas assim, você vai gente trabalhando o dia inteiro, você vê gente que está tentando fazer o curso, pessoas diferentes. Então, assim, o que nós temos de convívio tem um impacto muito grande. Pô, se você põe você ao redor, vamos supor, 4 pessoas que estão falando, pô, Juliano, excelente o que você está fazendo, pô, que legal, eu também estou fazendo isso aqui, crescendo. Todo mundo está crescendo, você se inspira te puxa a para crescer. cima, né? Exato. Se você pega 4 pessoas do seu lado, pô, Juliano, você está gastando tempo com esse negócio aí, cara, pô, que ruim. Outro cara, pô, nossa, é aquele ditado, né? Miséria adora companhia. Então, cara, troca, sai desse meio, cara. Não, gente. Vocês vão desse lado. Quem fica parado é árvore, né? Exatamente. E se a árvore não está crescendo, ela está morrendo. Então, se você olha naquela época, né, cara, eu acho assim, o pessoal sempre pergunta o que eu fiz, mas a maneira como você pensa é diferente. Então, para mim, naquela época, qualquer coisa que tem que fazer primeiro é acordar, tentar fazer um curso. Sim. Eu não queria comprar o carro, assim, tinha um carro mais simples que eu tinha, mas quero investir em mim. E eu tinha naquela época pessoas, às vezes, até no restaurante, o pessoal ganhava um pouco mais de dinheiro, chegava um carro zero ali, bonito, mas o cara estava aqui de dívida. Então o cara nem. Mas assim, não, eu estou fazendo dinheiro. Na verdade, você não está fazendo dinheiro. Você trabalha num restaurante, mas se amanhã depois você mandar embora, e aí? Então, eu acho que teve uma primeira fase minha que eu fui muito focalizado em aprender. Tá. Aí depois veio uma outra fase também, muito focalizado em network. Esse é uma paranoia minha. Assim, eu acredito que assim, qualquer pessoa, independente da sua área, é obrigatório você ter network. Cara, a única certeza que nós temos na vida é nunca se sabe. Então, acho que é muito importante você estar network o tempo inteiro. Vamos supor, você trabalha, sei lá, vamos falar que você é um contador. Até mesmo um cara que é contador. Pô, eu vou me esforçar pelo menos uma vez por semana ou que seja uma vez ao mês. Não me interessa. Pegar uma pessoa que fora do meu convívio, eu quero tomar um café com alguém ou almoçar com alguém diferente. Por quê? Você começa a ver coisas diferentes. Às vezes um almoço, um café daquilo, pô, o cara conhece alguém que tem uma outra companhia, daqui a pouco você traz mais negócio para a firma. Ou daqui a pouco você tem uma outra possibilidade de crescer. Então, o network é um negócio importante. Então, você vê de um lado, você vê assim, pô, o cara tentando se conhecer mais, do outro lado, o network. E quando eu falo network, para mim, cara, eu não importava se era brasileiro, americano, indiano. Sempre tive muito amigo indiano, bastante assim, indiano. Para mim, era assim, como que eu tenho que ir atrás daquele conhecimento? Sim. E, Carlos, entrando então no que você falou de modo de pensar, né? Eu vi assim, o seu motto, né, o seu slogan é Make It Happen, né? Você gosta muito do Make It Happen. Você acha que esse, então, né, o que significa para você, então? Por que você tem isso tão forte? Até meus filhos brincam. Lá vem papai, make it happen, make it happen. Você fala assim, filhos, eles olham para mim, papai, make it happen. Exatamente. Você tem 3, né? Tenho 3. Qual a idade? 9, 7 e 2. Tá. 2 meninos, uma menininha. Então, legal. assim, me inspiram a ser uma pessoa melhor. Minha esposa me inspira a ser um homem melhor, e minhas crianças me inspiram também a ser uma pessoa melhor. Esse make it happen, assim, se você pensar, quando você fala acontecer, make it happen, basicamente, faça acontecer. Se você está fazendo uma coisa, make it happen, qual que é a opção que você está dando para você? Você não está falando, faça acontecer ou faça isso. Não, você está falando, faça acontecer. Eu acho que a primeira coisa para ser bem, quando você tem um foco, quer fazer alguma coisa, você tem que pôr você numa situação que você não te dá escolha. Ou eu tenho que fazer isso, ou eu faço isso. É o Jim Rohn falando burn the boats, né? Burn the boats. Queima os barcos e vai... Ou senão vai você pode conquistar falar essa ilha. o Júlio César, né? Quando passou, assim, eu cruzei o Rubicão e agora estou indo para Roma. Não tem assim, a gente estamos indo em frente. Então, eu acho assim, é muito importante na vida a sua capacidade de fazer decisões.
assim, a incapacidade da pessoa fazer a decisão. E muitas vezes a decisão é uma coisa assim, pô, eu quero, vamos supor, eu quero fazer um curso aí, que seja, um curso ali de falar melhor em público. Uhum. Onde que eu consigo? Isso vai ser importante para mim, eu quero fazer um curso de falar melhor em público. Perfeito? Onde que eu consigo achar? Aqui para nós nos Estados Unidos, graças a Deus, tem muito esses cursos por fora, a community college, falar, não, eu vou fazer esse curso aqui. O que eu preciso para agora? Preciso lá, o curso me custa X. Eu vou fazer acontecer. Quando você começa a fazer isso aqui, tem aquele ditado, né? O que você pensa, você se torna. O que você fala, você pensa, aquilo que você pensa, você se torna. Quando você começa a falar, make it happen, make it happen, make it happen, você começa a se formar de uma maneira que você não dá escolha. Ou você vai para frente, ou você vai para frente. Você já vira o seu cérebro para execução, né? Eu preciso achar uma maneira de fazer acontecer. Como é que você pode fazer isso aqui? Como que eu posso fazer acontecer? O que está acontecendo? Então, não, tem um problema aqui. Não, tem uma parede. Beleza, tem uma parede. Como consigo ir por trás? Como consigo escalar a parede? Como fazer um buraco por baixo? O que é o problema? Sim. Então, eu acho assim, uma maneira, quando eu falo, é tão importante com Make It Happen, se você olhar, eu não tenho aqui nessa sala, está na minha sala ali. De um lado, eu acredito muito que é você essa força para frente, Make It Happen, e do lado é a noção de gratidão. Sim. Você tem que trabalhar com esses dois o tempo inteiro. Porque de um lado, você sempre tem que se lembrar diariamente que, pô, somos abençoados dessa maneira. O fato que estamos aqui, você e eu conversando hoje, com saúde, cara, isso já é uma benção. Já é uma coisa a mais. O fato que você vai chegar na sua casa, você tem comida numa mesa, isso já é uma benção. Então, acho que você nunca pode esquecer a sua noção de você ter gratidão de um lado e do outro lado você faça acontecer. Vamos melhorar, vamos puxar em frente. Então, para mim, isso é uma maneira de pensar que me ajudou bastante. Legal. E cada vez mais é o meu DNA, não é? E aí, pouco antes da gente começar aqui, você estava contando para mim, estava no Brasil, acabou de chegar, está expandindo para escritório, tá trocando o escritório aqui, acabou de abrir no Brasil, está abrindo escritório fora. E aí você chega, tem o seu time para trocar uma ideia, para validar alguma coisa. Como é que você consegue, né, fazer tudo isso, ainda abrir a sua agenda para dar uma entrevista de podcast? Fala um pouco assim da sua rotina. Como é que você gerencia o seu tempo? Cara, você falou a pergunta mais importante que tem, Juliano. Eu acho que a riqueza de um ser humano, ela se baseia na sua capacidade de gerenciar o seu tempo. Então, até falo, que é o único bem que é escasso e limitado, igual para todo mundo. Entendeu? Novamente, a maior riqueza do ser humano é a sua capacidade de gerenciar o seu tempo. Se você chegou em casa, você ligou aquela televisão por 2 horas, você tinha 24 horas, 2 horas ela foi. Então, você tem que pensar basicamente. E claro que quando nós somos assim, pô, você é criança, uma coisa e outra, você é jovem, nós temos 100% do nosso tempo. Aí daqui a pouco você começa a entrar, você vai entrar na faculdade, tempo um pouco menos. Daqui a pouco você começa a trabalhar, você tem a obrigação do trabalho pessoal, ele começa a cobrar. Claro. Daqui a pouco você casa, o tempo é diferente. Daqui a pouco você tem filho, aí você acorda de manhã, quanto que é o seu tempo? Ele já é bem menor. Então, essa capacidade de ter uma gestão de tempo, ele é muito importante. Para mim, eu acredito muito assim, cara, a gente tem processo assim, para tudo, né? O que para mim é importante. Mas é ter prioridades. Prioridade número 1 é saúde. Sim. Então, saúde para mim. Acordei de manhã, a primeira coisa que eu quero fazer é assim, cara, vou dar uma leitura rápida e tenho que ir para academia. Então, isso aí. Às vezes é difícil recentemente, porque viajando para baixo e para cima. Então, tem sido um pouco mais difícil. Mas saúde tem que ser, dependente de que você faz na vida, saúde tem que ser sua primeira prioridade. Então, assim, é aquele ditado. Se você pensa que saúde não é prioridade, espera que até o dia que você não tem. Se não tiver, né? Exatamente. Quando eu olho isso aqui, eu acredito muito de você não contratar pessoas boas, você não contratar pessoas ótimas, mas você apenas contratar pessoas excelentes. Isso é um negócio importantíssimo para mim. Então, se você conhece o DNA da companhia mais, nós estamos puxando esse DNA para a excelência, inclusive a excelência é um dos core values da companhia, nós queremos criar assim, cada vez mais aquela noção que atraiu o melhor talento possível e o cara que não é excelente, ele vai sair. Sim. Então, se amanhã depois, a Conte tem um turnover. Claro que tem. Porque a pessoa que não está naquele DNA forte, que não faz parte, ela vai. O imã, ou ele se atrai, ou ele se repele. Sim.
Então, se você fala, não é todo mundo que está disposto a entrar naquela, parece que é pressão o dia inteiro. Não é pressão. É você ter a capacidade dinâmica de agir. Então, quando eu olho aqui na equipe, a excelência que eu tenho de ter pessoas fenomenais, o que eles têm que fazer, é que libera o meu tempo. Sim. Então, se eu pego, por exemplo, o departamento financeiro, a pessoa que toma o departamento financeiro é uma pessoa extremamente competente. Tem toda a equipe ali por baixo. O meu departamento de marketing, a pessoa que, inclusive, você encontrou com ele, que tem extremamente competente. Eu sei como é que está sendo, como é que ele tem toda a organização dele. Você sabe que você pode confiar e delegar. Confiar, delegar. Se a sua capacidade de ter uma gestão de tempo é você entender a excelência de ter pessoas certas do seu lado, pessoas que você tem, de um lado você tem confiança, que essas mesmas pessoas vão falar para você quando está errado. Falou, Carlos, o negócio é o seguinte, você está falando uma coisa, deixa eu apontar uns pontos aqui que eu discordo. A sua equipe te desafia muito ou não? O tempo inteiro. Mas tem esse desafio assim. Mas se você tem alinhamento... Desafio no bom sentido, no bom né? Sentido, é uma coisa muito saudável. Né? O que você acha? O que você acha? Na verdade, assim, nós temos o nosso Investment Committee. Raramente nosso Investment Committee a gente dá... Porque você tem um alinhamento o tempo inteiro. Pô, Juliano, o que você pensa? Pô, Carlos, está assim. Pô, vou dar uma olhada nisso aqui. Então, essa noção de você ter... O que eu falo muito, não é você ter uma comunicação... Não apenas uma comunicação... Não apenas uma comunicação efetiva, mas um comprometimento de uma comunicação efetiva. Você, nós estamos alinhados aqui, o que você está vendo? Vamos em frente. Então, essa capacidade de delegar, para mim, ela é importante. Eu não acredito muito a barriga do dono do balcão que tem que ser... Cara, essa história da barriga do dono do balcão, você só está olhando de um lado. Você não está focalizado. Isso não te deixa escalar, né? Você não tem escala. Você vê uma coisa do nada que você não está esperando. Então, assim, você tem que entender assim, você não pode estar em todos os lugares, para todo mundo, em todos os momentos. Entendeu? Vai fazer erro? Claro que vai. Você não tem assim, mas quando você traz esse talento, assim, a pessoa que tem essa capacidade de confiança, você tem que olhar para ela. Eu acredito que você vai ter essa capacidade. E outra coisa, assim, para nós aqui, não existe essa história, todo esse drama, assim. Cara, o que você viu aqui no escritório é o nosso diário, entendeu? Você não acredita, não, porque essa pessoa está fazendo... Cara, isso é uma coisa que me tira fora do sério. Não, fulano falou que era isso. Vamos pegar os fulanos aqui, põe nessa sala, na mesa. Vamos resolver isso aqui agora. Vamos esclarecer isso aqui, porque você tem mais alinhamento. Então, assim, para mim, a melhor maneira de ter uma gestão de tempo, né? Eu olhar na minha agenda, saber onde que eu posso estar envolvido. Hoje, meu tempo tem que ser com as pessoas da liderança. Tá. Claro que qualquer pessoa do escritório, minha porta sempre está aberta, mas o pessoal da liderança é importante. Claro. E como é que você coloca a família nessa equação? Né? Você falou da sua esposa, você falou dos seus filhos, como é que você... Cara, se você for pensar, Juliano, família é tudo. Entendeu? Assim, você tem nessa vida, se você não tiver capacidade de ter prioridades, nada você consegue fazer. Então, primeiramente, acho que o alinhamento entre eu e minha esposa, ele é fundamental para mim. Ela sabe de tudo, assim, literalmente de tudo do meu business, de tudo da companhia. Ela tem muita parte de caridade da companhia passa por ela. Eu gosto, ela cuida disso para nós. Então, ontem fizemos um evento grande de caridade aqui. Ela estava toda envolvida e tudo mais. É importante para nós. Então, primeiramente, essa família é ter o alinhamento entre a esposa. Tá. Esse, para mim, ele é fundamental, porque nós vamos estar trabalhando o dia inteiro. Às vezes eu estou aqui, eu tenho que viajar, eu quero que ela saiba. Sim. Entendeu? Isso é importante, porque... outra coisa, é importante você entender. Você está trabalhando bastante, isso é quem você é, ou isso é uma fase da sua vida? Sim. São coisas, maneiras muito diferentes. Se você está trabalhando, você quer pôr essas 10, 12 horas por dia, você está pondo... Você vai se quebrar. Se você tem um plano, você está falando, nesse momento, nesses próximos 6 meses, a gente vai estar trabalhando para fazer isso aqui. Que eu preciso entregar isso aqui. Isso aqui. Aí depois vai começar a liberar. Hoje, por exemplo, quando eu viajo, quando eu estou aqui no escritório, ou aqui em Dallas, ou Nova York, ou Miami, ou São Paulo, toda vez que eu entro naquele avião, é sempre assim, quem que eu preciso encontrar, quem que eu preciso agora contratar para ajudar a levar essa equipe
para que a minha viagem comece a baixar. Uhum. Porque Dallas depende mais de mim hoje, Sim. porque eu tenho que ficar com aquele negócio. As analogias que você olha assim, muitas vezes de exército, elas são fenomenais, porque quase, você tem assim, como que eu posso os generais certos, Sim. fica bastante tempo com eles, porque eles vão estar passando essa mensagem. Uhum. Então, para mim, primeiramente é a minha família, Claro. é a minha esposa. Depois com os filhos, né? Com os filhos às vezes é difícil, mas não é fácil. Uhum. É claro que eu gostaria de ter mais tempo em casa, uma coisa e outra. Se você perguntar para meus filhos por que o papai viaja, porque ele está ajudando a nossa família e a família de outros. Uhum. Eles sabem isso aí o tempo inteiro. Tá. Quando eu viajo, por exemplo, cara, se eu não estou trabalhando uma coisa e outra, o primeiro voo eu tô de volta em casa. Uhum. Cara, eu não quero, vamos levar, vamos passear nesse lugar, vamos conhecer. Cara, não, eu quero a primeira oportunidade que eu tô de volta em casa. Certo. Então, assim, eventos que é importante para as crianças, às vezes é um jogo de futebol, ou uma coisa e outra, isso está tudo na minha agenda. Sei. Então, assim, eu não quero... Então você integra a sua agenda pessoal com o trabalho. Isso é importante. Quando eu estou aqui em Dallas, semana que vem as crianças começam as aulas. Uhum. Assim, eu não gosto de ter marcar café antes das 8 da manhã, porque eu consigo levar eles na escola. Legal. Isso é importante para mim. Sim. Então, assim, mas uns 15 minutos de carro. Cara, mas aqueles 15 minutos de carro com eles ali é fantástico. Me dá um impacto grande. Final de semana, eu tento, assim... realmente eu tento. Às vezes é difícil, mas eu tento, assim, não ficar tão ligado assim, no trabalho. Sim. Realmente ficar mais junto com eles. Mas ser desafiado o tempo inteiro. Faço erro? Faço. Gostaria de ter mais tempo? Gostaria. Mas você tem que ter o que essa prioridade. O né? famoso porquê, né? Saber o porquê. O famoso porquê, cara. Você não vira. E, Carlos, assim, não sei, você é de Itajubá, eu sou de interior de Minas também, sou de Patrocínio, né, que é do Triângulo. Aí lá a gente tem um ditado, né? Não sei se em Itajubá tem também, que é assim, ó, todo mundo vê os tombos que eu levo, ninguém vê as pingas que eu bebo, né? Então, eu acho que... Né, eu queria que você contasse um pouco dos seus tombos, porque assim, né, todo mundo, quem te vê hoje, né, quem te conhece hoje, não consegue imaginar o Carlos de 20 anos atrás, né? O que você teve que, né, abrir mão, que tipo de escolha você teve que fazer ao longo desses 20 anos para, enfim, passar por essa trajetória? Cara, são vários, primeiramente, né? Cara, eu passei assim, já são 22 anos aqui. Foram 12 anos sem ver minha família. Aí você faz... Desde quando você veio, você ficou 12 anos sem ir pro Brasil? É. E eles também não vieram para cá? Não. Aí você faz essa conta. Mãe, para de reclamar, hein? Tenta fazer essa conta. É onde que não é fácil. Porque você não tem os recursos, uma coisa e outra, você tá tentando fazer. Foi difícil. Cara, isso aí... Dia o cara, você não chega... Cara, tem dia que você chega Natal, uma coisa e outra, o que eu quero fazer? Deixa eu trabalhar, cara. Que eu nem quero pensar lá que estou fazendo lá em Itajubá. Você vê a família tudo junto, Natal... Você vê mandando foto, uma coisa. Naquela época você não tinha celular, você tinha que comprar aqueles cartões que você riscava atrás de $5. Sim. Aí você usava aquele número, te dava acho que 60 minutos. Às vezes tinha uns cartões horríveis que não dava 50 minutos, dava metade. O número caía, cortava. É isso aí. Na época você comprava cartão ainda. Cara, é difícil. Cara, você tem que, primeiramente, você tem que abrir uma mão grande ali. Você não quer estar junto com o pessoal tá. Então já começa mais ou menos por aí. Depois assim você começa assim crescer assim você começa a ver as coisas assim na vida, né? Eu lembro que teve uma propriedade que nós fomos fazer. Cara, foi assim a propriedade mais barata que nós compramos, mas deu tanto assim quase acabou comigo aquela propriedade. Porque é uma área que tinha um crime muito alto. Uma área assim que no final das contas assim para nós, assim, para mim, como companhia, foi 0 de lucro. Graças a Deus, os investidores não perderam nada. Mas você tinha que estar o tempo inteiro na propriedade. Você tinha gerente de propriedade que entrava lá, mas uns 3 meses depois saía, porque é uma área que tinha muito crime. Então, assim, você dizendo para levar porrada ali, você vai uma coisa e outra, né? Então, foi difícil, entendeu? Então, eu lembro, assim, lá no jornal, cara. Fala no jornal muito porque... chegava 2 da manhã, mas é Boston, é inverno em Boston, né? Aí você tem que tirar toda aquela neve, aí vem aquele negócio do jornal, você tem que tirar tudo ali. Cara, às vezes tirava no jornal, as costas quebravam. A gente não conseguia nem dormir à noite, cara. Você deitava na cama, suas costas doloridas. Cara. Então, assim,
Então, tem muitas coisas assim que, pô, você vê ali, é difícil, entendeu? Assim, você fala assim, como que você vai ter uma família? Não tinha nem como ter família numa época dessa. Então, assim, você tem que abrir mão de várias coisas, assim, amigos. Era difícil até você ter amigo. Pô, o cara só quer trabalhar. Realmente, eu tava trabalhando. Você não trabalha, tá estudando, trabalha, estudando. Então, você começa a abrir mão de muita coisa. É diferente. Naquela época, você tinha claro por que você estava fazendo isso ou era meio que um instinto de sobrevivência? Você tinha claro assim, olha, eu vou ralar essas 20 horas por dia para eu chegar nesse lugar X? Claro, assim, você nunca vai estar claro. Né? Se você falar que eu tinha exatamente por que você não sabe. Se alguém falar que você não estava claro, eu falo, me conta, cara. Me conta. Em retrospectiva é fácil de explicar. Hoje, se olhar, ela é fácil, entendeu? Duas coisas são importantes. Uma, para quem me conhece também, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 19. Então, para mim, uma promessa que eu falo que na minha vida tem duas promessas. Uma quando eu casei com a minha esposa e outra quando eu perdi meu pai. Eu sempre falei, né? Qual foi a promessa que você fez pro seu pai? Meu pai, eu falei assim, pai, obrigado por tudo. Daqui para frente eu vou cuidar da família. E essa promessa eu nunca quebrei ela e nunca vou quebrar. Então, é claro que assim, se a família precisa de coisa de saúde, uma coisa ou outra, eu sempre vou estar junto. Eu não estou aqui para dar nada assim de mão, uma coisa é uma coisa assim para ajudar a crescer. Tá. Então, isso sempre foi importante para mim. Então, assim, sempre estar junto com a minha família, o que eles precisam, como que eu posso ajudar, como que eu posso entender. Isso sempre foi uma forma assim que eu aprendi com meu pai também. Então, assim, como você pode fazer esse legado? Aí você fala assim, mas pô, você não tinha plano. Não tinha nem ideia que eu estava fazendo. Até para fazer curso, que curso eu fazer? Pô, eu não sabia, tô olhando aquela fichinha ali de cursos, né? Pô, tem curso de contabilidade, curso de geopolítica. Eu falo, não, eu tenho que fazer qualquer curso relacionado à gestão de business, de negócios. Já era uma coisa assim, porque eu não sei como vai ser amanhã. Mas se eu tiver qualquer coisa relacionada à gestão de negócio, me ajuda, cara. Então, eu já comecei a selecionar uma coisa assim. Qualquer coisa aprendi. Porque eu não sei que vai ser o dia de amanhã. Sim. Mas já começo a aprender um pouco mais. Então, se eu falar assim, plano, não sabia nada. Mas eu falava, que curso que eu vou fazer? Vou fazer curso de apresentação. Beleza? Porque você pode me ajudar? Claro. Eu acho que qualquer curso que você fazer na área de comunicação melhor, na área de apresentação, na área de entendimentos assim, básicos da parte financeira, faça. Para qualquer dependente. Isso é importante. Porque isso aqui agrega. Sim. Isso é uma coisa que você estava pensando naquela época. Eu não sabia exatamente, não tinha nem ideia. Se nós sentasse aqui há 20 anos atrás, falou, pô, Carlos, um dia você vai estar envolvido assim em vai imóveis. Construir um império de real estate. Nem falar, você está brincando, isso é nem na minha cabeça. Nunca sabemos o dia de amanhã. Sim. Mas, assim, essa noção de ir atrás de conhecimento é importante, né? Entendeu? Legal. Eu olho muito desse lado. Não, faz sentido. E Carlos, você, assim, pelo que, né, de novo, pelo que eu já vi da sua história, pelo que eu ouvi um pouco aqui, pô, você é um cara que sempre batalhou duro, trabalhou duro e ainda trabalha, né? Então, e ainda trabalha. Por outro lado, acho que também se citou aqui alguns momentos que você teve, né, talvez aquele sopro de sorte, né? Que, cara, você viu um episódio do Aprendiz, aí você foi atrás de um cara, leu um livro, achou um curso que te deu um insight para alguma outra coisa. Tem aquele velho ditado que diz, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Exato. O quanto você acha do que você construiu até aqui, quanto você acha que é sorte? A sorte teve algum papel? Talvez, eu não quero que você fale o percentual de sorte, mas você acha que tem algum papel ou não? Cara, é 100% eu trabalho. Para mim, a melhor definição de sorte, né? Sorte, ela é um produto do seu esforço. Eu não acredito. O cara teve sorte. Mas vamos definir sorte, né? Por exemplo, o nosso banco. Trabalhamos com o nosso banco agora mais de 10 anos. Até tivemos uma ligação hoje. Um dos diretores do banco estava lá e falou, pô, não, o Carlos está conosco, qualquer financiamento está aprovado já. Aí falou, foi sorte. Não, vamos definir essa sorte. Esse é um cara que eu conheci em 2010, quando estava com uma propriedade que eu tinha que refinanciar. Sim. Um banco no último minuto pegou e falou assim, eu não vou fazer esse financiamento com você. Me deixou na mão com 4 semanas que eu tinha, ou eu fazia financiamento ou eu tinha um risco grande com essa propriedade.
Mas só que nesse momento aqui, tinha uma pessoa que eu conheci aqui em Dallas e ficou um amigo. Entendi. Mas aí você fala assim, na maneira como você é. Pô, é um cara que eu sempre respeitei. É um cara, como que eu posso fazer para te ajudar? Então, é um cara assim que ficou a parte do convívio. Ó, por exemplo, nós estamos conversando aqui hoje. Daqui a pouco você fala assim, Carlos, você conhece uma... Talvez, Juliano, vai lá. Tem outra pessoa que você conhece. Então, vamos supor, daqui 2 anos ou 3 anos, uma coisa... Oh, claro que eu conheço o Carlos, uma coisa e outra. Então, eu acho que assim, sorte, ela é uma diretamente relacionado da maneira como você age diariamente. Cara. Eu acredito muito nisso aí. Então, como eu falei desse financiamento, foi uma pessoa que eu conheci, virou um amigo, a gente conversa, sabia que eu sempre respeitava a pessoa, eu não estava gastando tempo de ninguém. Quando eu entrei naquela situação, eu falei, Carlos, calma aí, eu vou te apresentar um cara do meu banco. Tá. Na hora que ele pegou o cara do banco, entendeu? Falou, você é amigo do Michael, eu sou amigo de você também. O que está acontecendo? Esse cara, do nada, saiu lá de Nova York, foi lá para Houston, me encontrou, falou, Carlos, eu não sei se eu consigo ajudar, não, mas eu vou tentar. Fechou esse financiamento que ele não precisava fazer, tomou um risco que ele não precisava fazer. Ele virou e falou assim, hey Rob, você tem um amigo para a vida agora. Então, eu não acredito que... Não existe sorte. De um lado, existe preparação, eu acredito bastante, e principalmente, da maneira como você se comporta, da maneira como você trata outras pessoas, isso tem um impacto. Sim. Entendeu? Porque da mesma maneira que pessoas vêm e falam, como que eu posso te ajudar? As pessoas, como que eu posso te ajudar, Carlos? Sim. Então, eu acho assim, o fator sorte, eu acho que essa preparação diária. Não tem assim, da maneira que eu estou conversando com você, é exatamente como converso com qualquer outra pessoa. Sim. Então, não tem esse diferencial, né? E junta um pouco com o que você falou do network também, né? Extremamente. Imagina você sentado no seu escritório, só trabalhando, Você faz isso 5 vezes por semana, a mesma quantidade no mês, a mesma quantidade no próximo ano que você está fazendo. Você está fazendo a mesma coisa de tan. Qual que é a chance de alguma coisa do fora acontecer? Sim. Ela é muito improvável. Você acha que o network, é uma diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos? Porque, não sei, quando eu vim, acho que eu estou aqui há quase 10 anos, né? No Brasil eu não senti isso tão forte. E aqui meio que faz parte da cultura da sociedade. Ou não, ou talvez eu não tinha prestado atenção lá atrás. Esse é o DNA do americano. O cara está no network o tempo inteiro, o cara quer aprender, entendeu? O interessante, às vezes, assim, claro, assim, você nunca pode generalizar, né? Então, às vezes a pessoa tem um pouco de sucesso no Brasil, como é que o cara fez isso aqui, como é que eu posso... como é que o cara fez... É uma coisa diferente. O cara tem um sucesso aqui. Que legal. Como que eu posso aprender? Aprender. Sim. O cara, assim, é uma mentalidade diferente. O cara fala, como que eu posso aprender? Imagina você ter a capacidade de conversar com 50 empresários que foram bem-sucedidos. Cara, eu tenho certeza que a sua maneira de pensar vai mudar um pouco. Sim. Tá vendo? Né? Olha só, pum. Bem-vindo ao Imigrantes, é isso. Exato. Bem-vindo a essa maneira de pensar. Esse é o ponto. Então, assim... Vai fazer esse bendito network. Vai conhecer outras pessoas. Entendeu? Assim, dependente. Quando eu mudei para Dallas, falava, o cara deu sorte. Não, mudei para... Por que eu mudei para Dallas? Comecei a ver a informação. O primeiro lugar que eu mudei para Dallas, a Câmara do Comércio de Dallas. The Dallas Regional Chamber. Sei. Excelente. Por quê? Assim, várias informações que o pessoal tem um happy hour, uma coisa e outra. Eu chego num happy hour, quem que eu estou encontrando? Ali você tem um advogado que trabalha bastante com a parte de... toda essa parte de real estate law. Aí você encontra aqui um cara que trabalha com seguro de propriedades. Aí daqui a pouco você encontra um cara que vende propriedades. Por quê? O que esses caras estão? Estão procurando informação. Sim. Eu quero conhecer o que está acontecendo com Dallas. Daqui a pouco você vê um economista falando assim, qual que é a projeção de Dallas? Olha a sua maneira de pensar. Naquele lugar ali, você não acha que você conversando com um advogado, fala, interessante, se eu vou olhar uma propriedade amanhã, fala, Carlos, eu acho que eu posso te ajudar. Que tipo de propriedade você está olhando? Você está vendo como esse network vem? Sim. Não existe acidente. Não existe sorte. Por isso que a sorte, assim, cara, eu não acredito em sorte. Sorte assim, existe você focalizar em algo e você pôr ação, make it happen. Quando você falar, como que eu posso aproximar de pessoas sabendo coisas diferentes? Isso vai ao impacto.
Se colocar naquele lugar para que as coisas possam acontecer. Você nunca sabe. E às vezes não aconteça. E que não aconteça, que seja. Mas você nunca se sabe. Mas assim, a definição de insanidade né? Fazer a mesma coisa para resultado diferente. Se você vai bater a carteirinha todo dia, das 9 às 5, 9 às 5, faz exatamente a mesma coisa todo dia. Pô, e o outro cara faz isso que você está fazendo, ele vai fazer um network mais. Cara, se alguém vai ser promovido naquela companhia, quem que você acha que vai muitas vezes ser promovido? Pô, olha aqui, tem o João tá fazendo isso aqui, e nós temos o Roberto, cara. O Roberto tá fazendo aquilo e também tá fazendo um pouco mais. Pô, olha a visão desse cara aqui. Quem que esse cara consegue ajudar a nos crescer aqui como companhia? Então, você tem que olhar muito desse lado também. Você recentemente, você abriu um escritório no Brasil também, né? Eu queria que você falasse... Apesar que não recentemente. Eu já faço negócio no Brasil desde 2016. Tá bom, legal. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são as principais diferenças que você vê entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. Uma coisa assim, quando eu olho assim, bem específico, né? Quando, assim, nós não fazemos nada assim no Brasil. Nosso escritório lá é um escritório de representação, fazemos bastante coisa assim, no escritório assim, mais na área, principalmente nessa área assim, de educação. Eu acredito bastante em educação. Parte de educação financeira, educação de mercado, o que é o produto de real estate, o que é assim, assim, essa constante maneira que é o nosso DNA como companhia de ensinar. É uma coisa que eu gosto bastante. Né? Eu quero que a pessoa, que seja investidor nosso ou não, se o cara fala, pô, que interessante, eu tenho uma noção de... Nós tivemos um evento agora no Brasil, o cara foi aprender sobre real estate e o cara saiu de lá, pô, eu estou aprendendo aqui como fazer... ter uma melhor maneira de conversar com a minha família sobre finanças. Sim. Pô, mesmo que você não é investidor, então você está aprendendo. Então, se você olha assim, empreender no Brasil, empreender aqui, eu acho assim... E também faço muita coisa em Dubai, faço coisa na Europa. O mais importante é você entender aquela cultura local. Tem um livro que eu gosto muito que chama Culture Map. É fenomenal esse livro. Fala as diferenças de cada região de fazer algo diferente. Por exemplo, você olha nos Estados Unidos. Na cultura americana, é uma cultura muito task-oriented. Sim. Você vai fazer um negócio aqui. Eu confio em você porque você tem uma expectativa. Você vai mostrar o resultado. Você falou que você vai terminar alguma coisa. A minha expectativa é que você vai terminar aquilo. Sim. Então, você é muito... Pragmático. É pragmático e ela é muito assim. Você terminou isso, eu confio em você. Você terminou aquilo, eu confio em você. Não é nada pessoal de você como indivíduo. Um pouco da cultura da América Latina, no Brasil não é exceção, da América Latina como um todo, ele é muito baseado em relacionamento. Eu vou confiar em você porque uma outra pessoa que eu sei faz negócio com você. Uma outra pessoa que eu sei conhece você. Então, quantas vezes assim, acontece caso aqui, você nem sabe quem que é a pessoa. Mas você sabe... você tem aquela estrutura. Eu vou fazer negócios aqui, o americano muitas vezes quer conhecer como que é a cultura da companhia, como que é a governança da companhia, como é que as pessoas estão estruturadas uma coisa e outra. Então, entendendo aquela governança, a estrutura da companhia, qual que é a cultura que vocês têm. Muitas vezes no Brasil, assim, qual que é o meu retorno, o que eu estou ganhando. Então o cara assim, o cara está focalizado naquele retorno, mas esquecendo da gestão da companhia. Sim. O investimento não quer dizer nada. Conhecer a companhia em si é o mais importante. Então, se você olha assim, uma cultura como a da América Latina como um todo, ela é muito baseada em relacionamentos. Sim. Então, e o tempo ele é diferente. A velocidade que se faz as coisas aqui ela é extremamente rápida. Sim. A velocidade que muitas vezes consegue no Brasil, na América Latina, é ter um tempo diferente. Não, você tem que ter uma aprovação de uma outra coisa, você tem que pegar outra coisa aqui. A burocracia e a burocracia cultura, né? ela é um pouco mais diferente. Entendeu? Então, assim... Então, é uma coisa diferente. Então, você tem que estar se adaptando de uma certa forma. E, ao mesmo tempo, você tem que falar, gente, eu vou me adaptar, mas eu tenho que lembrar quem nós somos o nosso core. Nosso core, eu sempre falo, somos uma companhia americana, então a expectativa são essas. Não é... Então, você tem um DNA diferente. Mas, e você vai fazer negócio, por exemplo, na parte de... Você pega assim, Dubai, por exemplo. Pô, o relacionamento lá ele é uma combinação de você mostrar resultados e você ter relacionamentos. Se você não tem esses dois, você esquece. Entendi. Mas só que o relacionamento lá ele é bem mais fechado. Assim, quem que você conhece aqui da minha família? Então é uma coisa até às vezes mais fechada, às vezes. Ou do meu grupo bem próximo aqui de amigos. Porque tem uma confiança muito grande que
eu não vou apresentar você para aquela outra pessoa se eu não confio nele eu mesmo. Sim. E se eu não fiz um investimento, alguma coisa com ele eu mesmo. Legal. Isso é muito Dubai. Entendi. Dubai tem muito disso. Então, o cara assim, eu não vou te apresentar o Juliano se eu, Carlos... Porque eu não fiz negócio Não ainda. fiz negócio, eu não posso... Porque qualquer coisa acontece, eu estou comprometendo o Juliano. Sim. Isso é muito Dubai. Entendi. Olha pra você ver como que a dinâmica é diferente. Entendeu? Então, assim... Então, essa dinâmica você tem que estar se adaptando constantemente, não é? Cara, vamos mudar de marcha de novo. Eu sei que a gente tem que acabar aqui, mas uma coisa que eu tenho curiosidade, cara, assim, você tem 3 filhos, né? Sei. E aí, obviamente, eles vão crescer num mundo bem diferente do que você cresceu. Exato. Né? Como é que você faz para ensinar os valores para eles? Para que eles não assumam, né? Não take for granted que, né, cara, já tem uma vida assim, etc. Né? Eles são muito novos ainda, então não sei se você fala sobre dinheiro com eles, etc. Mas, sim, quando chegar... se você fala, o que você fala ou o que você pretende falar com eles sobre isso? Cara, eu acho assim... Não existe nada perfeito, primeiramente. Não existe... E outra coisa, o que às vezes funciona para uma família não funciona para outra. Às vezes que funciona na sua família, talvez de uma certa forma funciona ali, é perfeito. Sim. Você pode pegar a mesma coisa da outra pessoa, não funciona. Porque as dinâmicas são diferentes. Sim. É quase como fosse semelhante a dirigir um carro. Se eu dou um carro para você, você fala, não, eu tenho que dirigir abaixo do speed limit, tenho que dirigir dessa forma. Outro cara vai pegar, não me interessa. E pode ser assim, pode ser irmãos, pode ser os dois, mas maneiras diferentes de pensar. Claro. Então, assim, para nós, da maneira que eu olho, primeiramente, eu acredito que entre o marido e a esposa, você tem que ter um alinhamento extremamente alinhado. Porque não adianta nada, às vezes chega em casa, uma mão fala isso, a outra vai falar outra. O marido fala isso, a esposa fala outra. Então, esse alinhamento entre os dois, primeiramente, é fundamental. Com as crianças em casa, né? Uma coisa assim, que é importante para nós. Eles não têm mesada. Não existe mesada. Eles têm que, assim... Eles têm trabalho que tem que fazer dentro de casa. Claro. Se eles terminam aqueles trabalhos... Aí eles ganham. Eles ganham o dinheiro dele. Se você fizer menos, você ganha menos. Outro dia, o meu do meio tava chateado porque o mais velho terminou tudo que tinha que fazer. O que ia fazer? Eles vão ter que varrer a parte da casa, vão ter que tirar o pó, vão ter que lavar a janela, vão ter que fazer a parte da lavanderia, vão ter que fazer de tudo um pouco. Se eles fizerem tudo, eles ganham. Aí o do meio estava chateado. Pô, papai, o mais velho ganhou todo o dinheiro da semana e eu não ganhei. Ele falou, filho, não é culpa minha. Olha o que ele fez, olha o que você fez. Então, eu acho que a vida te dá escolha. Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa que eu sempre falo para os filhos, né? Eu falo, gente, o negócio é o seguinte. Eu quero que vocês entendam que assim, o que nós temos não foi assim... nós temos que estar trabalhando constantemente. Você tem que estar tomando... ser good stewards, né, de tudo que você tem. Então, é importantíssimo para mim levar eles em coisas de caridade que nós fazemos. Legal. O tempo inteiro. Então, tem uma organização que trabalhamos muito aqui em Dallas, que chama Vogel Alcove. Ela é mais no sul de Dallas. Eles trabalham com crianças que acabaram de que nasceram até 7 anos de idade. Você entra naquele lugar, assim, são pessoas que não têm condições, que têm que trabalhar, eles deixam as crianças lá e depois, às 5 horas da tarde, tem que vir buscar. Já levei meus filhos várias vezes lá. E eles têm um programa que eles têm, que as crianças vão lá, você pega uma garrafinha de água, uma garrafinha de água, uma barra de proteína, você põe numa sacolinha e isso vai ser o que as crianças vão levar no final do dia. E muitas vezes, para aquelas crianças, assim, é a comida da noite, não é o jantar. Então, eu gosto de levar meus filhos lá para fazer essa sacolinha. Eu falo, vamos andar aqui para você ver. Eu falo, filho, dá uma olhada. Tá vendo? É diferente. Não é assim... Isso aqui... Não é você olhar no Brasil. Claro que no Brasil... Mas Dallas também. Também tem. Qualquer cidade do mundo, cara. Aqui, Dallas não é exceção. Você pegou os Estados Unidos. Qualquer cidade dos Estados Unidos. Em menos de 10, 15 minutos... Você está num outro lugar. Você vê pobreza sim. Então, eu quero que... Às vezes, nós vamos no sul de Dallas. Eu quero que eles vejam aquilo lá. Eu quero... Falar, filho, vocês estão expostos aqui? Entendeu? Outro dia, eu estava passando com eles, fomos numa escola. Uma escola pública, mas uma outra região. Sim. E falou, nossa, papai, é tão diferente. Eu falei, filho. Fala, olha para você ter uma noção. Então, assim, para nunca achar, não, isso aqui é nosso. Não é isso que é nosso. Você tem que ter essa noção de
como que você pode fazer para ajudar? Nada é nosso. Sim. Então, mais ou menos assim que eu faço. E, claro, tem várias leituras de livros que eles têm que estar lendo, que eu gosto, que eles estão acompanhando. Então, assim, para aprendendo. Mas receita perfeita não tem. Não tem. Não existe, cara. É um constante aprendizado. Legal. Carlos, eu podia ficar mais umas 2 horas aqui, mas eu sei que você não pode. Então, pra gente finalizar, eu tenho um quadro que eu chamo que é as rapidinhas. Então, são 4 perguntinhas. Perfeito. Papum, me diz a primeira coisa que vem na cabeça, hein? O que você ainda sente falta do Brasil? O que eu sinto falta do Brasil? Fala pão de queijo, né? Boa. É também uma das minhas respostas também. O que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem? Pô, o que eu descobri aqui nos Estados Unidos? É gratidão, cara. Quando eu olho assim, esse país, ele me ensinou muito a noção de gratidão. Legal. Se tivesse que dar um conselho para quem quer empreender aqui, o que seria? Network. Não tem como você dar apenas um conselho. Eu não acredito no jeitinho brasileiro. Não existe o jeitinho brasileiro. Existe ou certo ou errado. Essa é a realidade. Então, a pessoa vindo para cá é um mercado excelente. Mas você tem que pensar que você vai estar competindo, cara. E você tem a capacidade de ser bem sucedido. Mas tenta fazer o seu melhor. Não tenta fazer o jeitinho brasileiro. Procura conhecer o mercado. Como eu falei, a Câmara do Comércio. Vai numa Câmara do Comércio. Vê o que os caras estão fazendo. Aprenda. Vê uma coisa ou outra. Pô, em regiões, por exemplo, em Miami, tem lá a Câmara do Comércio do Brasil, do Brazilian American Chamber of Commerce. Sim. Vai em algumas coisas aqui, vê como as pessoas estão aprendendo. Conversa com outras pessoas. Então, assim, para o brasileiro olhando para empreender aqui, fundamental, network. Esquece esse jeitinho brasileiro e aprenda como que o negócio é feito aqui. Legal. Para você competir aqui. E por fim, tem aqui algum livro, filme, podcast que você recomendaria para quem está ouvindo a gente? Cara, são tantas coisas assim. Aquele livro que eu acabei de falar, Culture Map, assim, acho que deve ser o mapa da cultura. Ele é muito bom porque dá uma noção assim, como pessoas diferentes, como americanos pensam, alemães, chineses, tudo é bem legal, uma versão assim bem legal. E agora podcast seu, o podcast do Rafa, Legal. eu acho assim, é uma coisa que vale a pena. Então assim, o que vocês estão fazendo assim pro brasileiro que está no Brasil, que está entrando aqui, você, Juliano, e tanto o Rafael, é excelente, cara. Porque você está pegando perspectivas de pessoas que vieram para cá, às vezes levaram tapa na cara, estão aprendendo. E mesmo que a pessoa não venha para empreender nada, mas vai ficar algumas pontinhas, é aquele 1%. Aquele 1%. Volta no 1%. E fora isso aí, make it happen. É isso aí. Carlos, muito obrigado de novo por abrir a agenda, por receber a gente aqui. Onde o pessoal te acha? É bem fácil, assim. Eu tenho meu LinkedIn, ou se não, vai no conticapital.com ou Carlos Vaz, acho que é carlosvaz.com. carlosvaz.com. Eles me acham lá. A gente vai colocar o link também na descrição do episódio. Perfeito, legal. Muito sucesso. Obrigado de novo. Gente, obrigado também para quem acompanhou aqui. Prazer bater esse papo com o Carlos. Toda segunda-feira, Imigrantes está no ar. Vai lá no YouTube, ou então onde você ouve seu podcast, Spotify, Apple, etc. Você também me acha no LinkedIn, me acha no Instagram, que é @jg.julianogodoy. Obrigado, até a próxima. Carlos. Muito obrigado. Obrigado. Não, que nada, Juliano.